Presidente Michel Temer decreta o uso das Forças Armadas em Roraima. Governo muda a regra para crédito consignado com garantia do FGTS. Operação desativa 11 balsas de garimpo ilegal de ouro no Pará. STF envia inquérito contra senador José Serra para a Justiça de São Paulo. Estados Unidos não tem planos para suspender manobras militares aliadas na Coreia do Sul. Fãs fizeram fila em Detroit para se despedir da cantora Aretha Franklin. Ronaldo Fenômeno pode se tornar em breve presidente de um time espanhol. A bicicleta de Cristiano Ronaldo leva o prêmio de gol mais bonito da temporada europeia. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Mais um grupo de venezuelanos deixou Roraima com destino a outros estados. Na manhã de hoje, 198 refugiados foram transferidos para outras cidades do país. De julho a abril desse ano, 820 imigrantes já foram enviados para 7 cidades do Brasil. Eles vieram para o Brasil com a esperança de uma vida melhor. Ao todo, são mais de 40 mil venezuelanos no país. Uma parte deles está em abrigos na capital de Roraima, em Boa Vista. Lá são 6 mil vagas. Mas, aos poucos, voluntariamente, eles estão mudando para outras cidades, num processo chamado de interiorização. Para muitos é a chance de um recomeço, de conseguir trabalho para se manter e ajudar as famílias que ficaram na Venezuela. Nesta, que é a 6ª etapa da interiorização, foram incluídos 278 venezuelanos, 189 só hoje. 63 foram para Manaus, 71 para João Pessoa e 55 para São Paulo. Logo cedo, eles já estavam prontos para deixar o abrigo e seguir em viagem. No aeroporto, o sentimento era de esperança. A ida para outros estados só foi autorizada para quem foi vacinado, está bem de saúde e com documentos brasileiros, CPF e carteira de trabalho. O último grupo que saiu de Roraima tinha 131 pessoas. Iniciado em março deste ano, o programa de interiorização de imigrantes já transferiu 820 venezuelanos em aviões da Força Aérea Brasileira. Nos últimos 2 anos, Roraima tem sentido os efeitos da intensa imigração. Há 10 dias, em Pacaraima, na fronteira, uma confusão envolvendo brasileiros e venezuelanos terminou com a expulsão de 1.200 imigrantes. Eles foram atacados com pedradas e pedaços de pau e tiveram barracas, roupas e pertences queimados. A revolta começou depois que um comerciante brasileiro foi assaltado e agredido. 2 venezuelanos foram acusados pelo crime. A promessa do governo é, até setembro, interiorizar pelo menos 400 venezuelanos por semana. E nesta quinta-feira, as viagens continuam rumo a outras cidades do país. Dessa vez, para o Paraná, Rio de Janeiro e aqui para Brasília. Além de abrigo, os imigrantes recebem alimentação e assistência social e todo o apoio necessário para começar uma nova vida. Agora é, obviamente, fazer um acompanhamento para que elas possam integrar nessas políticas públicas que já existem. A legislação brasileira, tanto a legislação de refúgio como as regulamentações de residência temporária, dão a essas pessoas todas as ferramentas e os equipamentos para que elas possam fazer essa integração, e aqui eu estou falando de documentos, CPF, carteira de trabalho, enfim. Existe então todo um acesso também a serviços públicos, e com isso a gente vai trabalhando para que elas possam se integrar e reconstruir as suas vidas. A ação tem sido feita em parceria entre o governo e organismos internacionais ligados às Nações Unidas, como as agências para refugiados e para migrações, além do Fundo de População das Nações Unidas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os que ficam vão poder contar com a ajuda de 36 médicos voluntários universitários de todo o país, que embarcaram de Brasília para Roraima nesta segunda-feira para prestar atendimento aos venezuelanos. Os profissionais vão fazer ações médico-humanitárias em 10 abrigos de acolhimento aos imigrantes durante uma semana em Boa Vista.
O foco das atividades na cidade será a prevenção de doenças. Na bagagem da voluntária Tatiana está a vontade de fazer a diferença. Minha expectativa é grande de poder estar ajudando, é uma sensação de que é mais utilidade para o meu serviço. É como se é um amor à pátria, um amor às pessoas, é fazer com que o nosso serviço seja realmente útil, que tenha um valor um pouco diferente daquilo que a gente faz normalmente. O presidente Michel Temer decretou hoje o uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar a segurança no estado. Temer anunciou a medida em um pronunciamento no Palácio do Planalto. O anúncio foi feito 10 dias após a cidade de Pacaraima registrar um ataque de um grupo de brasileiros a um acampamento de refugiados. Fronteira com a Venezuela, Roraima é a principal rota utilizada pelos imigrantes que entram no Brasil. Os venezuelanos tentam fugir da crise política, econômica e social do país, com inflação alta e desabastecimento. Quero fazer um breve comunicado, dizendo que eu decretei hoje o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem no estado de Roraima. Naturalmente, para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos migrantes venezuelanos que fogem de seu país em busca de refúgio no Brasil. O presidente Michel Temer afirmou que tomou a decisão para complementar as ações humanitárias que estão sendo promovidas no estado de Roraima. Eu devo dizer que tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses em Pacaraima e em Boa Vista. Já oferecemos, como sabem todos, atendimento médico e assistência social em abrigos que recebem as famílias de imigrantes em fluxo cada vez mais intenso. O governo já promove também o processo de interiorização para minimizar os impactos do desastre humanitário causado pelo governo da Venezuela. Temer disse que vai buscar apoio nas comunidades internacionais para solucionar o problema, que ameaça a harmonia do continente. Nós vamos realizar todos os esforços em todos os foros internacionais para alterar esse quadro dramático. Vamos buscar apoio na comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem esse problema, que não é mais de política interna de um país, mas avançou pela fronteira de vários países e ameaça a harmonia de todo o nosso continente. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que o período de uso das Forças Armadas em Roraima será de 2 semanas. Essa ação, o agravamento tem sido crescente, a quantidade o ingresso de venezuelanos no Brasil. Mas, principalmente, ela é uma ação preventiva. Já tem os meios disponibilizados em condições de ser empregados, caso isso se agrave. Tanto é que o período de garantia da lei e da ordem, que é uma medida de exceção, repito, é por um período de 2 semanas. O estado do Rio de Janeiro foi condenado a pagar uma indenização milionária para familiares do pedreiro Amarildo, que foi torturado e morto por policiais na Rocinha em 2013. A esposa de Amarildo e os 6 filhos do pedreiro deverão receber R$500 mil cada um. Além disso, 4 irmãos da vítima também foram contemplados com uma indenização de R$100 mil cada. O Estado ainda pode recorrer da decisão.
O desaparecimento de Amarildo, em 2013, gerou uma onda de protestos. Em 2016, a Justiça do Rio condenou 12 dos 25 policiais militares denunciados pelo Ministério Público. Eles foram acusados de cometer os crimes de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. Uma ação conjunta entre as polícias militar e federal, além do IBAMA, desativou 11 balsas de garimpo ilegal no território de Caiapó, no Pará. A operação denominada Muiraquitá combate o garimpo ilegal de ouro. Foram realizadas perícias nos rios Branco e Fresco, na região nordeste da terra indígena, para avaliar a extensão dos danos causados pelo garimpo. Além da ação terrestre, a ação teve o apoio de 7 aeronaves. Com 3.028.000 hectares, a terra indígena Caiapó abrange os municípios paraenses de Cumaru do Norte, Banac, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu. As operações foram iniciadas no ano passado a pedido da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Em outubro de 2017, o grupo desativou 13 balsas, 12 escavadeiras hidráulicas e 4 motobombas na região. Na ocasião, agentes ambientais apreenderam cerca de 700 gramas de mercúrio, material extremamente poluente usado na extração de ouro. A extensão dos danos causados será avaliada por peritos criminais federais, que participam da operação e estão coletando informações e materiais que resultarão em um laudo pericial. De acordo com a FUNAI, até o momento, 2.800 índios já foram contaminados, devido aos resíduos ilegais jogados nos rios da região. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira enviar à Justiça Eleitoral de São Paulo o inquérito contra o senador José Serra, do PSDB. O tucano é investigado por supostas fraudes na construção do Rodoanel Sul. Em outro julgamento, mas ainda sobre supostos desvios em obras do Rodoanel, o ministro Gilmar Mendes fez um duro discurso contra a prisão preventiva. Os investigadores apuram se parte dos recursos destinados à obra do Rodoanel em São Paulo teriam abastecido campanhas do PSDB. As informações foram repassadas por delatores da empreiteira Odebrecht. Como os fatos não têm relação e nem ocorrem durante o atual mandato de José Serra, os ministros da segunda turma do Supremo entenderam que a ação deveria seguir na Justiça Eleitoral de São Paulo. Segundo o ministro Gilmar Mendes, o caso se refere de acordo com uma investigação ao suposto recebimento de valores não declarados para o uso em campanha política mediante a Caixa 2. Por isso, o processo foi encaminhado para a Justiça Eleitoral. Os fatos em questão se amoldam, em tese, ao tipo de falsidade ideológica eleitoral, estabelecido no artigo 350 do Código Eleitoral, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral para a tramitação do inquérito e processamento da respectiva ação penal relativos aos crimes eleitorais. Os ministros também decidiram que fatos anteriores a 2010 estão prescritos. Dessa forma, mesmo que comprovada alguma ilegalidade, Serra não poderá mais ser punido por isso. Nesse ponto, o ministro Edson Fachin discordou dos colegas. O Supremo Tribunal Federal, tal como afirmou o seu pleno, portanto a composição plena do tribunal, não é competente para o presente caso. Consequentemente, entendo que falece igual competência para decretar a extinção da punibilidade proposta. De modo que, segundo compreendo, a providência deve ser postulada perante o juízo declinado e, se for o caso, conhecido por esta Suprema Corte, após esgotadas as instâncias antecedentes. Em outro julgamento, mas ainda sobre supostas ilegalidades em obras do Rodoanel, os ministros decidiram mandar soltar Pedro da Silva, ex-diretor da Dersa Engenharia. Ele estava preso desde junho, acusado de desvios de recurso do trecho norte da obra. Nesse caso, o ministro Gilmar Mendes fez um duro discurso contra a prisão preventiva. Aqui se usa e abusa da prisão preventiva. Me parece que é momento de nós dizermos não. Não a abuso. Não ao mau uso da prisão preventiva. Poder envolve responsabilidade. Sensibilizado, sem embargo dos argumentos dos demais colegas, pelo que disse o ministro relator, no sentido da
precariedade da fundamentação da decisão, desde a primeira decisão até as decisões subsequentes que mantêm este paciente em custódia. Na época em que as delações da Odebrecht se tornaram conhecidas, o senador José Serra afirmou que não cometeu nenhuma irregularidade, acrescentando que as campanhas dele foram conduzidas pelo partido de acordo com a lei. Em outra ação, a segunda turma do Supremo determinou a adoção de providências sobre vazamentos de informações sigilosas de acordos de colaboração premiada firmados por executivos e ex-executivos da Odebrecht. O pedido analisado pelos ministros foi feito pela empreiteira. A Procuradoria-Geral da República ainda vai avaliar quem vai conduzir essa investigação. Por determinação do Supremo, o STF deverá receber informações mensais sobre as apurações. E veja a seguir, STF adia decisão sobre denúncia contra Jair Bolsonaro. E ainda, promotoria acusa Fernando Haddad de enriquecimento ilícito. O julgamento da denúncia por racismo contra o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, foi interrompido nesta terça-feira e deve ser retomado na próxima semana pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, 2 ministros votaram pelo recebimento da denúncia e 2 foram contra. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, pediu vista. Ele prometeu devolver o caso na próxima terça-feira, quando a votação será concluída. Em abril do ano passado, o deputado Jair Bolsonaro proferiu uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro e, na ocasião, disse que, se eleito presidente, não destinaria recursos para ONGs e que não teria 1 centímetro de terras demarcados para reservas indígenas ou quilombolas. A defesa de Bolsonaro afirmou que a Procuradoria quer criminalizar o cliente por expressar opiniões. Segundo a defesa, a denúncia foi assodada porque o ideal seria apurar a questão em um inquérito, mas conforme a denúncia do Ministério Público Federal, as expressões têm cunho discriminatório. Durante a análise da denúncia, o vice-procurador-geral eleitoral Luciano Maris Maia pediu que a primeira turma do Supremo torne Jair Bolsonaro réu por racismo. Para ele, ficou configurado discurso de ódio racial contra quilombolas. O discurso de ódio racista é essencialmente desumanizador, intrinsecamente antidemocrático, nega a igualdade e nega o reconhecimento do outro como pessoa, merecedora dos mesmos atributos decorrentes da dignidade humana. Por limites ao ódio que o discurso racial carrega, é modo de concretizar o ideal de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e sem preconceitos. É honrar a confiança depositada pelo Constituinte de 88. Os ministros Marco Aurélio Mello e Luiz Fux votaram pela rejeição da denúncia com o arquivamento do caso. Para eles, tratou-se de uma crítica contundente a políticas públicas brasileiras. Ambos ressaltaram que a Constituição Federal proíbe a censura e garante a liberdade de expressão de todos. Não se constata, conforme narrado na própria acusação, haver o denunciado proferido discurso visando a supressão ou eliminação de grupo, revelando-se impróprio asseverar tratar-se de conteúdo discriminatório e configurar o tipo penal. Na linha limítrofe entre saber se houve dolo de incitar o racismo, de induzir o racismo, ou então, como aqui diz a lei, incitar a discriminação ou preconceito, nessa linha limítrofe, pela posição preferencial em relação à Constituição, prevalece a liberdade de expressão. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber votaram pelo recebimento da denúncia por racismo na forma como mencionou os quilombolas. Eles acrescentaram também as práticas de apologia e incitação ao crime, que não haviam sido incluídos na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em relação aos estrangeiros e às mulheres, os ministros concordaram em não enquadrar as falas em prática criminosa.
e, portanto, nós não devemos tratar com indiferença discursos de ódio, discursos de agressão física em relação a pessoas que já sofrem outras dificuldades e outros constrangimentos na vida. Eu acompanho a divergência, tão somente para que, na hipótese de ser recebida a denúncia pela maioria do colegiado, possamos enfrentar com maior verticalidade, com maior miludência, as teses, a acusação que foi apresentada, que está sendo apresentada pelo Ministério Público. Já o ministro Alexandre de Moraes disse que tinha um voto longo e interrompeu o julgamento para continuidade na próxima terça-feira, dia 4 de setembro. Mas, se a denúncia for recebida, Bolsonaro será réu pela segunda vez. Ele já responde a uma ação penal por ter dito que a deputada Maria do Rosário, do PT, não merecia ser estuprada. Mas os processos não terão impacto direto na candidatura dele. Pela lei da ficha limpa, condenados não podem concorrer às eleições. No caso de Bolsonaro, ele ainda não foi julgado, está apenas sendo investigado. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra o ex-prefeito Fernando Haddad, atual candidato a vice na chapa em que o ex-presidente Lula se apresenta como candidato. A executiva nacional do PT reagiu hoje e afirma que vai apresentar uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público contra o responsável pela ação. Os promotores pedem a condenação do petista por enriquecimento ilícito e a suspensão dos direitos políticos. A empreiteira UTC teria pago uma dívida da campanha dele à Prefeitura de São Paulo em 2012, com recursos de Caixa 2. O valor teria sido de 3 milhões de reais. Para os promotores, Fernando Haddad sabia e não fez nada para evitar a ilegalidade. O mesmo fato já gerou uma denúncia na Justiça Eleitoral, que também apura o caso. Em nota, o Partido dos Trabalhadores negou qualquer crime, disse que vai recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público e destacou que setores da instituição são politicamente comprometidos com o PSDB. Já o ex-ministro comentou o caso em uma coletiva no Rio de Janeiro. Se o juiz for imparcial, eu estou tranquilo. Mas agora volta a pergunta. Resta saber se é, né? Os juízes vão ser imparciais. Haddad também questionou a credibilidade do delator Ricardo Pessoa, dono da UTC. Ele delatou 16 pessoas. 8 já tiveram seus inquéritos arquivados. Agora, sabe onde ele está? Gozando a fortuna dele. Um corrupto, confesso, está gozando a vida com a fortuna dele. Sabe? É isso que está acontecendo. As forças militares americanas e sul-coreanas podem voltar a treinar em conjunto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciou o fim da suspensão dos exercícios em meio a uma crescente tensão entre Washington e Pyongyang. Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira o fim da suspensão dos exercícios militares aliados na Península Coreana. Suspendemos muitos dos principais exercícios como uma demonstração de boa vontade depois da reunião de Singapura. Não temos planos de suspender mais exercícios neste momento. As forças americanas e sul-coreanas treinam juntas há anos. Normalmente simulam desde aterrissagens em praias até uma invasão do norte ou mesmo ataques de decapitação ao regime de Kim Jong-un. Enquanto isso, o Washington Post informou que o secretário de Estado americano Mike Pompeo cancelou uma viagem à Coreia do Norte no fim de semana passado, depois de receber uma carta de Pyongyang, que foi considerada agressiva pela Casa Branca. Pouco depois de tomar a decisão, Trump escreveu no Twitter que não tinha visto progresso suficiente de Pyongyang para realizar sua desnuclearização. Hoje nós vamos mostrar a segunda reportagem da nossa série especial, produzida pela nossa equipe do Mato Grosso do Sul, sobre transplantes e doações de órgãos. Dessa vez vamos mostrar o trabalho conjunto de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais para a captação de órgãos em Dourados, a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul.
segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, Dourados, de acordo com o IBGE, tem uma população estimada de 218 mil habitantes. O município é o maior da macro-região sul do estado. Os hospitais públicos da cidade atendem pacientes de pelo menos 33 cidades vizinhas, que juntas somam quase 500 mil de habitantes. E quando o inevitável acontece, entra em ação uma equipe multidisciplinar para informar e auxiliar familiares com relação à importância da doação de órgãos. Em 2017, quando começamos a realizar as captações, e o Dourados sempre atendendo os chamados, os critérios, pacientes com potencial de doação de órgãos com qualidade, nós tivemos a captação do primeiro coração, foi em 2017, da história da cidade, e a captação do primeiro pulmão. O coração envolveu uma logística muito grande que foi divulgada até na mídia, porque o coração é um órgão que, após ser retirado do doador, o tempo de vida do órgão é muito curto, até que ele possa estar no receptor, em torno de 6 horas. Então, veio um jato de São Paulo, com uma equipe treinada de médicos, cirurgiões cardíacos, captou o órgão. Houve toda uma logística da Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU, para que esse órgão fosse até o aeroporto em tempo rápido, do aeroporto para São Paulo, onde um helicóptero pegaria a equipe, levaria para o hospital e realizasse o transplante. Então, é uma vida que estava na fila nacional, aguardando que pôde ser salva. 176. Este é o número de pessoas que estão na fila à espera de um transplante de órgão aqui no Mato Grosso do Sul. Destas, 71 aguardam por um rim. Para atender os pacientes que estão nessa fila, não só do estado, mas no país, foi criada a CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. No Hospital da Vida, o principal de Dourados, e que atende a todos os tipos de traumas, desde pessoas acidentadas até aquelas que são encaminhadas para internação e cirurgias, não é diferente. Apenas no ano passado, foram realizadas 13 captações múltiplas de órgãos nesta unidade de saúde. O Hospital da Vida hoje drena para ele, em torno de 40 municípios drenam para ele pacientes com todas as gravidades possíveis e principalmente pacientes de trauma. Os potenciais doadores são pacientes que eles são provenientes de algum acidente com trauma encefálico grave ou algum acidente vascular encefálico grave. Já no Hospital Universitário, mantido pela Universidade Federal da Grande Dourados, a equipe multidisciplinar é especialista em captação de córneas e o processo de conscientização é feito da mesma forma. Hoje a gente tem essa equipe preparada para fazer a captação de córneas. Ele é um processo mais simples dentro da doação de tecidos, exige uma equipe menor. Os materiais não exige grandes equipamentos e outros tipos de materiais. A nossa condição profissional, pessoas capacitadas, nós temos hoje duas enucleadoras no hospital e o perfil assistencial do nosso hospital ele nos dá algumas possibilidades para que a gente possa também estar atuando nessa área da captação de córneas. Atualmente em Dourados funcionam apenas centros de captação de órgãos, mas de acordo com o secretário de Saúde, a intenção é de que em breve transplantes também possam ser realizados na cidade. O passo inicial a gente deu que era mostrar, tanto para o meio médico quanto para a comunidade, do quão importante esse gesto de amor ao próximo. E a partir daí, os próprios profissionais, eu tenho médicos que trabalham no Hospital da Vida que se interessaram pelo assunto, estão indo para São Paulo, Brasília, Paraná fazer cursos, cirurgiões renomados da cidade porque querem trabalhar nessa área. Então a gente tendo médicos profissionais qualificados, o próximo passo é pedir habilitação no Ministério da Saúde para que possamos fazer transplante. Eu acredito que no máximo em 2 anos nós estaremos fazendo transplante. E veja a seguir, o governo muda a regra do crédito consignado. E ainda, Ronaldo Fenômeno pode ser presidente de clube espanhol.
O governo federal mudou a regra para o empréstimo consignado, aquele que é descontado direto na folha de pagamento. O objetivo é facilitar os empréstimos. Vamos entender. A regra vale para quem escolheu usar o FGTS como garantia para o empréstimo. A Caixa Econômica Federal vai criar uma conta separada e reservar 10% do saldo do FGTS para servir de garantia de pagamento aos bancos. Há 2 anos, o governo editou uma medida que permitia que o interessado usasse o valor do FGTS como uma espécie de caução para conseguir um empréstimo. Mas a tentativa de estimular a oferta de crédito não deu certo, porque os bancos não tinham acesso à conta do FGTS para saber o saldo e nem tinham certeza se o beneficiário tinha sacado o valor da conta. Por isso, agora o acesso dos bancos ao sistema da Caixa deve facilitar esse processo. O empréstimo consignado oferece juros mais baixos, de 25% ao ano, enquanto em outras linhas de crédito os juros chegam a 114%, também ao ano. Para ter acesso ao consignado, a empresa em que a pessoa trabalha tem que fazer um convênio com o banco. E mesmo tendo feito o empréstimo, as regras para saque do FGTS não mudaram. De olho na Operação Lava Jato, a Petrobras informou que ainda espera recuperar mais de 40 bilhões de reais. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Em comunicado ao mercado, a estatal informou que participa em conjunto com o Ministério Público Federal em 16 ações buscando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes de fraude e corrupção. Nesses casos, a empresa espera receber 10 bilhões e 900 milhões de reais, além de outros 31 bilhões relacionados a possíveis aplicações de multas. Até o momento, já foram devolvidas aos cofres da Petrobras mais de 2 bilhões e meio de reais. E a Petrobras confirmou que está importando diesel e querosene de aviação. A medida emergencial é para compensar a falta de produção de derivados de petróleo na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Os trabalhos na unidade foram interrompidos na madrugada de 20 de agosto, quando houve uma explosão seguida de incêndio. As causas do incidente são investigadas. A estatal informou que deve retomar a produção em breve, sem especificar a data. Importar produtos ficou ainda mais caro. Os Correios começaram a cobrar uma taxa de R$ 15 de todas as encomendas internacionais. Antes, o valor só era cobrado de objetos tributados pela Receita Federal. Mas, segundo a estatal, o aumento das importações obrigou os Correios a cobrarem de todas as encomendas para manter o padrão do serviço. Se não bastasse o dólar nas alturas, agora o brasileiro tem mais essa cobrança extra. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 1,48% e encerrou o dia cotada a R$ 4,141 na venda. Alvo de preconceito nas redes sociais, a primeira professora com síndrome de Down no Brasil participou de um curso de atualização de magistrados no Rio Grande do Sul. Débora Seabra virou um exemplo da inclusão de pessoas com a síndrome e contou aos juízes sobre a experiência dela como educadora. Débora fez magistério e atualmente é professora em uma escola de educação infantil no Rio Grande do Norte. Durante a carreira sofreu com preconceito, mas um caso específico ganhou notoriedade e partiu justamente de uma desembargadora. Marília Castro Neves questionou nas redes sociais o que professores com síndrome de Down podem ensinar a alguém. Isso mexeu muito, como comigo e também com os outros. Tem que ter cuidado antes de pensar e de falar. E para quem sofre, magoa muito. E a professora esteve no Rio Grande do Sul para falar justamente para magistrados. Ela participou de um curso de atualização de juízes. E veja a seguir, cresce o número de ciclovias no Brasil. E ainda, é cada vez maior o número de jovens que apostam no empreendedorismo. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sancionou hoje a lei de autoria da vereadora Marielle Franco, que inclui o Dia da Teresa de Benguela e da Mulher Negra no calendário oficial da cidade. A data passa a ser comemorada anualmente em 25 de julho.
De acordo com o projeto de lei, Marielle Franco acreditava que celebrar o Dia de Teresa de Benguela é reconhecer institucionalmente a importância dela e das mulheres negras como agentes da luta pela liberdade e pelos direitos humanos. Teresa de Benguela, ou Rainha Teresa, como ficou conhecida, viveu no século XVIII no Vale do Guaporé, no Mato Grosso. Marielle Franco foi assassinada a tiros no Rio com seu motorista Anderson Gomes, no dia 16 de março deste ano. A polícia ainda não prendeu ninguém diretamente ligado ao crime. Nesta semana, o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Fábio Cardoso, afirmou que há avanços na investigação. De acordo com o delegado, está bem claro que o crime está ligado à atuação política da vereadora. E como andar de bicicleta faz bem para a saúde, a boa notícia é que o Brasil já tem mais de 3.000 quilômetros de ruas com marcações para as bicicletas. Houve um aumento de 133% em 4 anos. As capitais do país já contam com 3.291 quilômetros de vias destinadas a bicicletas. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo site de notícias do G1 e pela Globo News, junto às prefeituras das 26 cidades e ao governo do Distrito Federal. Apesar de a malha cicloviária ter mais que dobrado de tamanho no período, ela ainda corresponde a apenas 3,1% da malha viária total dos municípios do país. O Brasil tem uma média de 15 mil habitantes para cada quilômetro de ciclovia. A cidade de Rio Grande continua com a maior proporção de vias destinadas a bicicletas em relação à malha viária total. Mas outras capitais também merecem destaque. No último ano, a malha cicloviária de Brasília, por exemplo, ultrapassou a do Rio de Janeiro. Hoje fica atrás somente de São Paulo. Na outra ponta, 3 cidades estão no topo de baixo da tabela quando o assunto é implantação de ciclovias. São Luís tem o pior índice por habitante, seguido de Manaus e Macapá. Muitos jovens brasileiros têm como sonho começar o próprio negócio, mas se engana quem acha que esse projeto é, na maioria das vezes, motivado por questões financeiras. Uma pesquisa realizada com 400 jovens do país mostra que mais da metade encara empreender como uma forma de realização pessoal e a possibilidade de ajudar outras pessoas. Aos 28 anos, Rafael descobriu a fórmula para fabricar o próprio dinheiro. As cédulas são, na verdade, cupons de desconto de um aplicativo criado por ele. A função é aproximar consumidores de estabelecimentos que vendem refeições, como restaurantes e padarias. E a principal vantagem do dispositivo é diminuir o tempo de espera. Então você pode fazer o pedido como se estivesse no local, mas de qualquer parte. E o legal é que calculamos o tempo de locomoção e o tempo de preparo. Então você acaba chegando na hora exata que o pedido fica pronto, economizando dinheiro com os nossos cupons e promoções e economizando tempo, porque você chega na hora que fica pronto, come e vai embora. Em vez de gastar 1 hora no almoço, você gasta 15 minutos só. Em apenas 3 meses de funcionamento, o aplicativo já conta com uma rede de 150 estabelecimentos. Apesar do sucesso rápido, Rafael afirma que o objetivo principal não é o lucro, mas facilitar a vida das pessoas. Esse que é o segredo de uma startup. Todo mundo sai feliz e todo mundo dá um valor ao negócio, que é porque ele acaba sendo utilizado. A fala do jovem empresário pode até soar de forma estranha para muita gente, mas ele representa o perfil de muitos jovens que estão começando no mercado. Uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência em parceria com grandes empresas confirma que o dinheiro não é a principal motivação para os novos empreendedores. Foram entrevistados 400 jovens com idade entre 15 e 29 anos de todas as regiões do país. Segundo a pesquisa, 44% dos jovens não acreditam que o empreendedorismo seja a melhor forma de ganhar dinheiro. Entre eles, mais de 50% acreditam que empreender é colocar em prática os próprios sonhos. E mais 60% concordam. É mais do que ter um negócio. É atitude, iniciativa e criatividade. A pesquisa mostrou para a gente que a maior motivação desse jovem é, por meio do empreendedorismo, conseguir realizar o seu propósito. Ter uma realização profissional, mas que também seja vinculada com uma realização pessoal e que
possa também melhorar a sua comunidade. Os jovens da classe C são os que mais mostraram esse perfil empreendedor. De cada 10 pesquisados, 8 disseram que pretendem ter o próprio negócio, ao passo que nas classes A e B a proporção era de apenas 4 em cada 10. E os motivos são a necessidade de encontrar um meio de sobrevivência e a dificuldade para entrar no mercado de trabalho. O jovem de classe C, ele acaba tendo uma propensão maior à abertura ao empreendedorismo, porque ele percebe que o mercado de trabalho, ele tem mais dificuldade de ascender aos melhores empregos no mercado de trabalho tradicional, dada a sua formação. Então, ele tem menos oportunidade de frequentar as melhores universidades, fazer cursos de idiomas. A tecnologia também ajuda. Muitos negócios são feitos online, o que diminui os gastos com a estrutura. E alguns começam por acaso, como este site chamado Vaquinha. O objetivo dele é arrecadar dinheiro para ajudar pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. E a ideia teve início quando um grupo de amigos se juntou para comprar um presente de casamento. A gente também teve muito sucesso em fazer o Vaquinha se tornar uma ferramenta não só para resolver esse problema do presente de casamento, mas também para ajudar outras causas, como educação, saúde, até para botar um negócio próprio online, ajudar animais, enfim, tudo que é tipo de causa. Nesses mais de 10 anos a gente arrecadou mais de 100 milhões de reais para essas diferentes causas. Para esses jovens, uma grande ideia não tem preço. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.